Eu sou a Nicole. E eu sou a Nathani. E esse é o Super Comum. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema com o qual a gente se identifica muito. Vai falar sobre sentimentos profundos. Sobre aquelas pessoas que são um pouco mais na delas, que sentem as coisas de uma forma muito intensa, que muitas vezes não são compreendidas, que gostam da solitude, que gostam, às vezes, até de se sentir triste. Cultiva ali a tristeza, põe uma música triste pra se sentir mais triste. Gostam de um The Neighbor, de um Fresno, de uma coisa mais deep. Às vezes é tão bom sofrer, né? Sim, e curtir isso, nossa, é uma coisa, é que é uma coisa estranha, porque às vezes, tipo, ai, coisa boa, tô triste. Cara, assim, é tipo assim, aquele dia que a gente tava voltando do casamento e tava o tempo super, tipo, parecia que ia chover, hoje tava chovendo, eu não lembro. E aí a gente tava voltando cedo pra casa, era tipo de tarde ainda, de tardezinha. E eu senti tanta alegria porque eu ia chegar em casa. Juro. E eu ia, tipo, pegar minha coberta e eu ia, ou sei lá, fazer uma coisa triste, entendeu? Sim, tomar um banho. Botar um pijama. Ter ali a liberdade de ser feia. Exatamente. Depois de estar lindíssima. Sim. E curtir. Exatamente, curtir a bad. Isso é muito bom, né? Nossa, isso é muito bom. Cara, e se você se identifica com esse sentimento, e caso você ainda não saiba, eu tenho uma notícia pra você. Você é um melancólico. Sim. Você é um melancólico safado, que melancólico é safado. Porque reclama que tá triste, mas no fundo gosta. Fica ali realmente curtindo a melancolia e às vezes não quer sair dali. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre esse temperamento melancólico, mas a gente, assim, né, a gente fala muito sobre os defeitos de um melancólico. Tanto que a gente começou falando sobre os defeitos, né? É porque é mais comum, eu acho, a gente focar nos defeitos, né? Mas a gente também quer trazer aqui algumas qualidades, né? Porque também... Até porque nós duas somos melancólicas. Então... Eu não sei como que esse podcast é animado. Pois é. E a gente vai ter que pensar nisso, Nicole. Mas Por que a gente tem uma luz, uma planta? Por que a gente o podcast é colorido? A gente... nada a ver. É que a gente tem que... Não dá pra colocar tudo que tá dentro da gente pra fora, porque senão... Tá, mas no último episódio a gente falou que dá. Nossa, me pegou agora. Então, gente, vem aí um rebranding do Super Comum. Sim. A gente vai começar a se chamar de Superemos. Superemos. Super Side. Super Side. Ai, elas são tão tristinhas. E a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou. Vocês já sabem, a gente já pula essa parte, né? Bom, mas assim, trazendo um pouco de um contexto, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas existem 4 temperamentos que normalmente ditam como se padronizassem, vamos dizer assim, algumas personalidades, né, parecidas. Famoso signo do crente. Famoso signo do crente. É difícil ter um crente que não saiba o seu temperamento. Exatamente. Eu sou câncer com ascendente melancolia. E qual o teu MBT? MBTI? Não sei. Não lembro. Eu fiz isso uma vez, mas eu fiz porque vocês me obrigaram. Não, eu sei que o meu é defensor, mas eu não sei a sigla. Mas essa ideia dos temperamentos, ela não é de agora. Sei que agora a gente fala mais sobre isso. Então, quem primeiro sistematizou esses temperamentos foi um médico grego. Ele estudou sobre os humores e cada tipo de humor que guiava, vamos dizer assim, guiava a pessoa, era um desses temperamentos que ele sedimentou, assim. Então, assim, ó, o sanguíneo, ele era ligado ao sangue, o colérico, a bilha amarela,
Nem sabia que tinha outro tipo de Billy. Desculpa, que eu achei muito engraçado. Cara, que ódio. Melancólico, a Billy negra. E fleumático, a fleuma. E a Alice? Que? E a Billie Eilish? Que ódio, velho. Que ódio. Cara, que ódio. 2000 anos depois. É claro que a medicina não usa mais isso não segue mais essa teoria, mas eu achei interessante porque já é uma ideia muito antiga e ainda é usado, não essa teoria, mas tem algumas teorias que, tipo assim, padronizam mesmo alguns tipos de comportamento. É interessante que tem um estudo atual da última década, né, de 2018, onde um instituto chamado Natural Human Behavior analisou dados de mais de 1 milhão de pessoas e identificou que existem, né, esses 4 grandes grupos de personalidades e tudo mais. Então, esse é um estudo científico que, obviamente, ele não serve para embasar, né, medicina e tudo mais, mas, como tu falou, ele é muito importante até pra gente se conhecer. E dentre esses perfis, né, a gente tem o melancólico, que carrega, dentre a sua composição de personalidade, características, assim, algumas características um pouco mais diferentes dos outros, né, porque... elas são tão... Mas por quê? Porque em algumas outras personalidades a gente vê uma certa semelhança, né? O melancólico, ele já pende mais para um lado muito específico, digamos assim, né? Que essas outras personalidades não têm. Porque tem muito essa questão, né? Da sensibilidade extrema. Isso, eu confesso que, por uma visão pessoal, não é tão bom para mim. Porque, às vezes, eu queria só, tipo, let it go, deixar pra lá, entendeu? Mas, às vezes, eu fico remoendo coisas de, tipo, sei lá, de muitos anos atrás, ou eu choro por qualquer coisa, eu fico pensando num livro triste que eu li por muito tempo, é como se, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa, pobrezinha daquela pessoa, tipo assim, sei lá, só ler um livro, calma o teu coração, entendeu? Eu tenho muito isso. Tipo, até falei esses dias que se eu vejo algum filme, alguma série ou um livro que, tipo assim, é uma situação ou muito tensa ou muito triste, eu tenho que colocar na minha cabeça assim, é só um filme, é só um filme, é só uma série, tipo, não é real. Porque eu me envolvo tanto que parece que é eu que tô vivendo, que que tá acontecendo comigo, e eu fico assim, relaxa. Nicole, é só um filme. Sim, quando eu era adolescente, eu era meio zoada por isso. Talvez seja, ai, ela é tão coitadinha. Mas, ai, desculpa. Mas de tipo assim, sei lá, às vezes eu tava num rolê assim com os meus amigos, sei lá, Nathalie de 14 anos, tá? Eu olhava pra lua e dizia, ai, gente, vamos parar pra olhar a lua, que linda. Né, também, a minha cabeça. E os meus amigos, meu Deus, Antônia, cala a boca, vamos embora, que maluca. Tipo assim, sabe, nesse nível, assim. Mas é uma coisa que eu não paro mais pra fazer hoje. Tipo assim, eu não sou mais, acho que, tão sensível como eu era antes, né? De realmente, tipo, saber apreciar as coisas. E eu acho que o melancólico tem muito isso, né? De tipo, ter uma capacidade natural para apreciar as coisas, mas também para sofrer por outras. Porque eu acho que a gente aprecia... a gente tem tanta sensibilidade que a gente aprecia tanto as coisas boas, tipo, um pôr do sol. Meu Deus, o pôr do sol... É o evento. Muda o meu dia pra sempre. Sim. Porque é incrível, é um espetáculo, sabe? Pra gente, assim... E a lua, ficar admirando praia, cara, praia é uma coisa que me pega muito, assim, só que já me pegou mais, tipo, já fui mais sensível com relação a essas coisas. Mas tem também o rolê
das coisas negativas, né? Que a gente também, às vezes, acaba considerando demais, apreciando demais as coisas negativas, justamente por ter essa sensibilidade mais aflorada, né? Sim, e é algo muito genuíno do melancólico, né? Tipo, prestar atenção em coisas que talvez outras pessoas achassem besteira, que nem tu falou, de tipo assim, vamos parar pra olhar a lua. Tipo assim, pode ser algo até ridículo para algumas pessoas, enquanto pra gente é algo muito grande. E é algo que realmente não é forçado, é algo que é natural. E nessa linha, assim, também a gente pode falar sobre a questão de ser empático, até quando eu falei do filme e tal, porque a gente tem mais essa facilidade de se colocar no lugar do outro. E realmente viver aquilo pela pessoa, assim. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, porque tu consegue, normalmente o melancólico ele vai ser alguém que é um bom ouvinte, né? Mas também pra gente, às vezes, a gente se coloca uma pressão porque a gente tá vivendo aquilo que a pessoa tá vivendo. Cara, isso é muito difícil pra mim. Como assim essa pessoa veio desabafar comigo e eu não consegui resolver a vida dela? Sim, mas apesar de muitas vezes ser um bom ouvinte e querer resolver a vida toda da pessoa que, tipo assim, se ela tava na fila e resolveu desabafar, a gente pode ser mais reservado. Apesar da gente sentir muito, talvez não seja pra qualquer pessoa que a gente vá se expressar realmente. Acho que tem algumas coisas que pra gente é mais fácil falar por justamente a gente sentir mais, mas tem algumas coisas lá no fundo que são mais difíceis, naturalmente, então que a gente vai ser mais reservado até na forma de ser, né? Tipo assim, talvez em algum ambiente público, a gente não vai ser aquela pessoa que vai se destacar por estar conversando com todo mundo, algo assim. Mas a gente tem essa coisa assim de ser esse amigo ali pra toda hora, alguém fiel realmente que a pessoa pode contar. E isso é uma qualidade muito boa. E eu acho que realmente todo mundo precisa de um amigo melancólico. Eu também acho. Logo que eu cheguei aqui, eu lembro que eu conheci uma amiga nossa, uma grandíssima amiga nossa, hoje, né, mas que na época era uma pessoa que a gente conversava, a gente cumprimentava, a gente ficava ali, dava rolê e tal, mas não tinha aquela profundidade. E aí teve um dia que ela veio aqui em casa, e ela já tinha vindo aqui em casa, sei lá, umas 3 vezes, e tinha ficado horas e tal, e teve um dia que ela veio aqui, e nós duas ficamos sozinhas na sala. Eu acho que a gente ficou umas 3 horas conversando sobre coisas absurdamente profundas. E tipo assim, e naquele dia ela me olhou, ela falou assim, nossa, Natane, acho que hoje a gente virou amigas. Porque eu não sabia se tu queria ser minha amiga. E, cara, que loucura, né, de perceber isso. Porque por a gente ser mais reservado, a gente acaba não conseguindo expressar pro outro que, cara, isso tá muito legal, tô gostando muito desse rolê. Meu Deus, verdade. Ou tipo assim, eu confio em ti, sabe? Esse rolê de confiança e de amizade, a gente não consegue expressar direito. Porque pra mim, eu só sinto que eu realmente posso confiar em alguém quando eu tenho uma conversa muito profunda com aquela pessoa. Tipo, muito profunda mesmo, ao ponto de às vezes eu sair daquela conversa chorando. E foi o que aconteceu aquele dia. Que ótimo. E foi o que aconteceu aquele dia. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei, mano, é verdade? Então eu acho que é muito isso. Às vezes as pessoas podem confundir uma certa até antipatia, dificuldade de fazer amizade, ou até que a gente não tá gostando, né, daquela pessoa, que a gente não tem interesse em ser amigo, mas na verdade a gente só precisa de um pouquinho mais de tempo com a pessoa. E quando eu falo tempo, não é tipo assim, encontros de 10 minutos nos próximos 10 dias. É tipo, pode ser um encontro de onde a gente realmente consiga ter uma conversa profunda naquele momento, sabe?
Eu acho que isso, pra nós melancólicos, é uma coisa muito importante na hora de fazer novos amigos, assim. Sim. E eu não sei se isso é do melancólico, mas, sei lá, parece que chega um ponto que que tu conhece a pessoa. E que, não no sentido de, tipo assim, conheço a vida dela, tipo, sei os traumas, isso e aquilo, mas de conhecer, tipo assim, cara, eu entendi agora quem ela é, que tipo de pessoa ela é. Os melancólicos têm mais facilidade de ler as pessoas? Deixa eu pesquisar aqui. Eu acho que sim. Sim, pessoas com traços melancólicos muitas vezes têm mais facilidade de ler as emoções dos outros. Porque os melancólicos tendem a ter essa sensibilidade por conta da profundidade emocional, observação silenciosa. Cara, eu odeio fazer isso, porque às vezes eu sinto que eu sou pega no pulo. Sim! Tipo assim, mano... Ai, eu tô ali observando a situação, decifrando as pessoas, e a pessoa, tipo assim, e aí, Natane, e tu? E eu... Ou às vezes a pessoa percebe que que tá sendo observada e analisada, mas não é tipo pro mal, é realmente porque a gente quer entender quem são as pessoas, sabe? E eu tenho muito isso de lembrar de muita coisa que a maioria das pessoas... Ai, como ela é diferente. Ai, ela não esquece de nada, cara, ela é tão detalhista. Mas eu sou muito detalhista, às vezes tem umas coisas que as pessoas, tipo assim, não lembram. E aí, tu pode falar isso. Ela é uma personagem de um livro do John Green. Ai, a Rachel Grace. Eu coleciono etiquetas. Ah, Cidade de Papel? Ai, que ódio que eu sei isso! Que ódio! Mano, tu é muito! Tu é muito! Meu Deus! Ai, até me perdi. Fala, cara. Ai, nossa, que ódio desse livro. Eu nunca vou assistir. Não, mas eu gostei. Livro, eu nunca li. Eu não gostei muito do filme A Culpa das Estrelas, e aí... Ai, ela é tão diferente. Amiga, tu gostou daquele filme? Seja muito sincera comigo, tu gostou daquele filme mesmo? Do livro? Ou ele só te fez chorar de graça? Ai, amiga, na época eu amei, eu tinha 15 anos. Tá bom. Inclusive, tem uma foto. Eu tenho uma foto no banco que eles. Respeito sua opinião. Tá bom. Tudo bem, próxima pauta. Vamos. Eu não me lembro o que eu ia falar agora. Ah, de lembrar das coisas. Agora. Tem um argumento que eu... Mentira! Não, eu tô zoando. Tu realmente lembra de detalhes muito específicos. Uma outra coisa que tem aqui, que é uma coisa que eu sempre falava em terapia. Ai, que saudade de fazer terapia. Ai, nem me fala. É a questão da busca por significado. Que é como se tudo aquilo que a gente fosse fazer, a gente precisa... Tipo assim, se eu não vejo um significado muito específico naquilo... Eu fico me auto-sabotando até eu não fazer. Tenho muito essa coisa com significado. E isso me trava, às vezes, tipo, me atrapalha muito, assim. Porque, claro que é importante a gente fazer as coisas buscando propósito, com significado e tudo mais, as nossas escolhas, né? Mas eu acho que, às vezes, essa busca do melancólico, de tentar encontrar um significado absoluto para cada decisão que ele vai tomar, tira o pragmatismo que a gente precisa ter na vida. Sabe? Que às vezes a gente só precisa pagar boleto. Tipo assim, cara, eu tenho uma conta pra pagar, eu preciso fazer isso aqui, e é isso, entendeu? Tipo, óbvio, né? Se não for divulgar tigrinho, fazer uma coisa legal, sei lá. Vocês entenderam. Mas, tipo assim, aí isso meio que tira, assim, o nosso jornalismo gata da vida, sabe? Sim. E nos coloca numa posição de, refletir demais, de ficar repensando, mas será que isso faz sentido? Sei lá. Eu lembrei dessa nossa amiga que, sei lá, de fazer alguma coisa tipo assim, fazer uma pergunta e aí ela só responde assim, sei lá, eu sou de exatas. E aí me lembrou de que quando eu tava na escola, eu sempre fui de humanas e eu tinha muita dificuldade com exatas, né? E
eu sempre fui uma boa aluna, só que no ensino médio eu tive sei lá, um choque de realidade dessa parte de exatas, que era muito diferente. Cara, eu também tive. Foi bem difícil. Nossa, foi muito difícil. E aí eu simplesmente não entendia. Não entendia porque era assim, porque era. E ponto. Não tinha uma explicação. Tipo assim, matemática é assim, porque. Até, não sei se existe alguma. Mas é exatos, né? Não vai ter uma teoria pra isso, pra números. Mas eu precisava entender o porquê que era assim. E a resposta era, porque é assim, e ponto. E eu não conseguia, tipo, sei lá, a minha cabeça não consegue simplesmente entender que as coisas são o que tem que ser, sabe? Sempre tem que ter um porquê, uma justificativa, algo assim. Até, sei lá, física, não que eu fosse boa e que eu gostasse, mas eu entendia que tinha uma teoria por trás, não sei o quê. Beleza. Parte teórica, beleza. Aí vai pro cálculo, me perdia completamente. Matemática, completamente, porque não tem um porquê. E isso realmente pode até atrasar a nossa vida, como tu disse, porque a gente sempre fica buscando um sentido e às vezes não vai ter. Cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Sobre essa dificuldade com exatas. Amiga, mas faz todo sentido. Sim. E tem muito esse rolê de tipo assim, cara, tu não vai ser bom em tudo, né? E aí, o melancólico se ferra muito nisso, porque ele é extremamente perfeccionista. Rapaz! Cara, esse tópico é bem sensível. É bem. Sabe quando tu vai aqueles memes que tem, qual que é o seu maior defeito? Ser perfeccionista. Gente, pro melancólico, isso realmente é um defeito. É ruim viver com perfeccionismo desse jeito, porque isso às vezes te impede de fazer coisas só por fazer, só porque aquilo é legal, tipo assim, se divertir, sabe, com alguma coisa. Às vezes é mais difícil pro melancólico, porque ele tá preocupado em entregar um resultado perfeito, né? Sim, tipo, não conseguir nem ter um hobby, porque tu tem que ser o melhor naquilo. Cara, eu só queria, assim, ter uma distração. Não, tem que ser melhor naquilo que tu vai se distrair. Gente, eu não... É só uma coisa pra tu se divertir. A questão do perfeccionismo, ele realmente é uma coisa que vem de um desejo genuíno de fazer as coisas da melhor forma possível, né? Da excelência e tal. Mas isso pode ser um peso muito grande, porque tem isso de ser o melhor, sempre, em tudo. E que pra eu ter um valor, eu tenho que ser o melhor naquilo, ou muito bom. O perfeccionismo nos limita a viver uma vida leve. Porque no momento que a tua validação é moldada a partir do quão bom tu faz algo, a tua vida vira um peso, vira algo difícil de viver. Sendo que até, tipo assim, vira uma cobrança, tudo vira uma cobrança. É inacreditável o quanto a gente consegue se cobrar com tudo. Eu acho que a gente pode entrar, então, na questão até bíblica do que o perfeccionismo é. Porque chega a um ponto de que, sim, o perfeccionismo é pecado. Muito bom, amiga. E eu ouvi isso, a primeira vez que eu ouvi isso, assim, de uma forma tão sem rodeios, sabe? Tipo assim, tão clara. Foi numa escola que falava, realmente, com todas as letras, perfeccionismo é pecado. Porque isso pode deixar de ser um desafio puramente mental e ser um desafio espiritual. Porque a gente começa a acreditar que, porque eu fiz muito bem feito, é
é um resultado que vem a partir da minha força. É algo que eu fiz. Então, tipo assim, eu que tenho mérito, eu que consigo, eu que sou o bonzão. É claro que o Senhor quer que a gente faça as coisas, tudo, né, que a gente se propõe a fazer, que a gente faça para a glória de Deus, e isso merece excelência, mas existe uma linha tênue entre a excelência e o perfeccionismo como pecado, porque na verdade tudo depende do Senhor. E às vezes a gente se pega muito naquele pensamento assim de, ai, eu faço a minha parte, Deus faz a dele, ou tipo, Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Só que na verdade, até pra gente fazer a nossa parte, a gente precisa do Senhor. A gente só tem o ímpeto de fazer alguma coisa porque o Senhor coloca isso na gente. Então é muito importante de a gente ver realmente o perfeccionismo como o pecado que ele é. Muito bom. E às vezes até o perfeccionismo, ele revela coisas do nosso coração, como o próprio orgulho, né? Que foi o que a gente falou antes, de querer mostrar que o que eu faço é melhor, que eu realmente sei. E esse rolê de também de não confiar na soberania de Deus, sabe? De, cara, eu preciso fazer, eu preciso agir. Se isso aqui não for perfeito, então toda a minha identidade ela é abalada por um simples resultado ruim ou não tão bom quanto eu esperava. Isso aponta muito a nossa falta de confiança até na justificação, sabe, de Deus, assim, porque a partir do momento em que Jesus morre por nós na cruz, ele justifica os nossos pecados e com isso vem uma nova identidade, né? Com isso, ele nos chama de filho. Então, é complexo e é difícil porque a gente é muito humano e esses temperamentos, eles é importante a gente conhecer, mas às vezes a gente até usa eles para justificar pecado, sabe? Porque se eu sou justificada e eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu não baseio a minha identidade mais, ou aquilo que eu sou para as pessoas, com base nos meus resultados ou com base no quão bom eu sou em fazer absolutamente tudo que eu me proponho a fazer. Até porque isso é impossível. Eu me embaso naquilo que o Senhor fala sobre mim. Existem questões muito profundas, né, para a gente pensar a respeito dessas questões de temperamento, e eu não falo só do melancólico, mas de outros também, que às vezes a gente até tá mascarando um pecado que tem a ver com algo muito mais profundo mesmo, que a gente precisa refletir e entender, justificando com esse rolê de temperamento e tudo mais, né? Você estava falando sobre essa questão do perfeccionismo, né? A gente vive num mundo caído, logo a nossa visão sobre o que é perfeito é uma visão muito deturpada, né? Não é, às vezes não é nenhuma visão bíblica, na maioria das vezes não é. E Deus, ele tem uma visão do que é perfeito, que é muito diferente da nossa, né? Então, eu acho legal a gente pensar a respeito do que é perfeccionismo para Deus. Cara, se eu sou uma pessoa que tem a tendência de ser muito perfeccionista, acho que é legal a gente buscar nas escrituras, tipo assim, o que Deus fala sobre isso? O que é perfeição para Deus, né? Em que momento na Bíblia a gente encontra isso? Porque às vezes a gente fica muito presa a conceitos e a visões terrenas a respeito de determinado termo ou de determinada forma de ver a vida e tudo mais, e a gente não busca o significado bíblico daquilo, a gente não busca entender como que o Senhor vê, né, aquilo, porque a gente acaba vendo essas coisas com os nossos olhos corrompidos e humanos, e aí às vezes a gente acha que ser perfeccionista é até bom, sabe? Mas o que que o Senhor pensa, né, disso, assim? A gente lê Mateus, a gente vê ali um chamado a gente ser perfeito, né? Como Deus é. Só que essa perfeição, Rapaz!
Só que essa perfeição, ela tá justamente, acredito eu, que esteja muito relacionada à nossa busca constante por reconhecer o quão ruins são as nossas intenções, por sondar o nosso coração constantemente, inclusive essas questões do nosso temperamento, a fim de que fiquemos maduros e maleáveis para que o Senhor possa operar essa perfeição em nós, né? E essa perfeição, ela, cara, isso é difícil, tá? Muito difícil. Essa perfeição, ela não é sobre a Natane perfeita que eu quero ser. Nossa. É sobre a Natane perfeita que o Senhor quer que eu seja. Isso. Que ódio! Gente, eu tô no TPM, mas é por isso que eu tô chorando toda hora. Não é por isso. E isso tem muito a ver com frustração. É frustrante, porque às vezes o que tá perfeito pra Deus não tá perfeito pra mim. Às vezes Deus quer que eu lave os pés de alguém, e aí, entendeu? Tipo assim, isso pra mim não é perfeição, mas pra Deus é. Então, a gente pode dizer que a perfeição que o Senhor quer de nós não é aquilo que a gente acredita que seja perfeito ou que alguém diz que seja perfeito, mas assim, né? Tipo, sem falhas, sem defeitos, até porque ele sabe que isso é impossível, né? E que o mais perto do que a gente vai chegar disso é através do Espírito, mas que realmente é algo sobre dependência do Senhor mesmo, de tipo ser realmente essa pessoa maleável e que vai seguir aquilo que o Espírito guiar, independente do que eu acho que seria melhor, porque provavelmente não vai ser de uma forma rápida ou natural, mas a gente deve buscar essa transformação todos os dias, né? Dia após dia. Temos um podcast. Temos um podcast. Rapaz, hablamos hoje, hein? Hablamos, né? Nossa! E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. É isso. Beijo, tchau! Pai, honey.